Oi, turma do primeiro ano. Bom dia para quem está me vendo pela manhã. Boa tarde para quem está me vendo agora no horário da tarde. E boa noite para quem está assistindo o vídeo agora, certo? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar mais uma aula nessa quinta-feira maravilhosa. Vamos para a nossa aula de História. Um abraço bem forte, tá certo? Vamos pegar o nosso livro, módulo 2. Vamos dar início na nossa correção. Lá na página 180, onde nós falamos sobre ontem, hoje e amanhã. Nós vamos fazer essa correção, tá? Essa página aqui, ó, página 180. Aqui foi a introdução da aula, onde nós falamos sobre ontem, hoje e amanhã. Nós vimos aqui algumas situações desses 3 períodos. Então, vamos lá para a atividade na página 181 para fazer a correção, tá bom? Primeira questão. Relacione os objetos a seguir aos dias em que eles são utilizados pelas crianças mostrados na página online. Que foi essa página aqui, onde nós observamos, fizemos toda aquela conversa, roda de conversa, eu aqui, você aí. Vamos lá. Livros e cadernos. Nessa parte aqui, qual foi a situação em que nós poderíamos utilizar os livros e o caderno? Aqui no Garotinho com a Mochila, onde ele diz: ontem eu terminei de estudar toda a matéria para a prova de história. Então, a gente ia ligar aqui para o nome ontem. Ontem, fazendo essa assimilação aqui, ok? Relacionando aqui. Aqui na bola de futebol, qual dessas situações nós iríamos observar? Estou ansiosa porque amanhã será a final do campeonato de futebol. Então, iria utilizar a bola, não é, para jogar? Como é amanhã? Qual desses aqui eu iria relacionar? Para o primeiro aqui, ó, amanhã. E por último, caixa de brinquedos, onde nós vemos aqui a menina pensando, né? Hoje eu preciso guardar meus brinquedos, pois eles estão espalhados pelo quarto. Então, ela fala no período hoje. Questão de número 2. Escreva no espaço a seguir alguma coisa que você fez hoje. Era uma resposta pessoal. Cada um escreveu uma coisa. Teve gente que disse que iria assistir filme em casa, outros iriam realizar atividades. Cada um tinha uma resposta diferenciada para dar. Número 3. Escreva no espaço a seguir alguma coisa que você fará amanhã no período da tarde. Também uma resposta pessoal. Cada criança deu a sua resposta referente ao que você iria realizar. Qual a ação que você iria fazer no período da tarde. Lá na página 182, virando, faça um desenho mostrando alguma coisa que você gostou muito de fazer ontem. Também era uma resposta pessoal, onde nós iríamos trabalhar esse outro período. Cada período desse, não é, que vocês escolheram, vocês viram o hoje, o ontem e o amanhã. E a gente não pode esquecer que esses períodos fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Agora, nós vamos olhar aqui na página 183, só para pontuar o que nós já vimos, onde fala o que nós já estudamos, e diz assim, ó, o que estudei. Neste capítulo, você conheceu um pouco sobre o tempo. Vamos retomar esse assunto. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente já viu nesse capítulo. Um dia tem 3 períodos, manhã, tarde e noite. Nós falamos sobre os períodos do dia. O dia tem um decorrer de 24 horas, não é? E durante esse período desse dia, nós temos o horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite. Nós também vimos
que as pessoas podem fazer atividades diferentes durante os períodos de um dia. Durante a manhã, algumas pessoas estudam. Durante a tarde, algumas crianças gostam de brincar. Durante a noite, algumas famílias se reúnem para conversar, para falar sobre a sua manhã, como é que foi no trabalho. É muito importante aproveitar todos os momentos do nosso dia. Ontem, hoje e amanhã são termos usados para falar sobre a passagem dos dias. Nós utilizamos ontem, hoje e amanhã para falar de vários dias, não é? O dia que passou, que ficou no passado, o dia de ontem, o hoje, o presente, o agora e o amanhã, o nosso futuro, que ainda está por vir. Então, já que nós já vimos o que nós já estudamos no capítulo que encerrou, nós vamos dar início agora a mais um capítulo, que é o capítulo de número 4, na página 184 e na página 185, tá certo? Olha só, capítulo 4, 184 e 185. A disciplina de, quem é que lembra que eu já falei? De história. E o que é que nós vamos falar sobre a aula de história? Nós vamos falar sobre o tempo e a nossa vida. O tempo, professora? Sim, nós vamos falar sobre o tempo. O tempo e a nossa vida. E eu quero trazer para vocês uma imagem que representa muito isso que eu acabei de falar, sobre o tempo e a nossa vida. Olha só. Visualizem bem essa imagem. Aqui vocês vão ver as fases da vida de um homem. Olha só. As fases da vida desse bebezinho aqui, que durante todo o período, um longo período da vida dele, até chegar na sua velhice. Você sabe qual fase da vida você está agora? Sabe? Vamos ver se você sabe. Vamos observar no capítulo 4, essa imagem aqui, ó. Nós temos aqui um menino e nós temos aqui um idoso. Deve ser o avô dele, não é? O neto e o avô, com certeza. Olha só, vamos ver o que diz. Muitas mudanças ocorrem em nosso corpo com o passar dos anos. Além disso, conforme vamos crescendo, assumimos novas responsabilidades. O tempo e a nossa vida, ela é cheia de surpresas. E dentro dessas surpresas, dentro do tempo e da nossa vida, vão acontecendo algumas modificações, incluindo as modificações do nosso corpo. Com o passar do tempo, nós vamos tendo um crescimento, um amadurecimento e também aprendendo que temos responsabilidades, tá certo? Lá no livro, na página 185, nós vamos ter 3 itenzinhos onde vocês vão refletir e escrever alguma coisa sobre esses 3 pontos. Mas antes, vamos aqui, ó. As fases da vida humana, que é quando a gente fala o tempo e a nossa vida, são as fases da vida humana, as fases da nossa vida, elas são divididas em 5 fases. 5 fases de início. Quais são essas 5 fases, professora? Primeiro de tudo, quando a gente nasce, nós já nascemos adultos? Já nascemos idosos? Não. Nós nascemos e somos nomeados de bebê, certo? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês, olha só. Um bebê. Gostaram desse bebezinho? Depois, quando a gente cresce, que fica do tamanho de vocês, por exemplo, nós passamos a ser o quê? Quem é que sabe? Criança. Criança tem responsabilidades? Tem sim. Todos nós temos as nossas responsabilidades de acordo com a nossa idade.
Eu acredito que só quem não tem as suas responsabilidades, porque não tem muito entendimento, são os bebês. Mas vocês, crianças, já na idade que vocês aí estão, 6, 7 anos, já tem algumas responsabilidades, como realizar as atividades de casa, guardar os brinquedos, não é? Eu acredito e sei que muitos de vocês fazem isso. Depois que nós deixamos de ser criança, eu só trouxe imagens de meninos, não foi? As meninas vão reclamar, mas vocês sabem e podem dividir depois, tá bom? Eu tô colocando aqui a imagem do menino, mas você pode imaginar como uma menina, tá certo? Depois que nós deixamos de ser criança, nós chegamos em outra fase, que às vezes algumas crianças já querem chegar logo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é tão bom ser criança, porque enquanto somos crianças, nós temos alguns privilégios que a adolescência, que é a próxima fase, não nos permite. Na adolescência é uma fase onde ocorrem várias e várias transformações. Depois vocês vão começar a perceber, vão lembrar do que eu estou falando para vocês aqui. Quando vocês estiverem em outras séries maiores, em outros anos mais avançados, vocês também vão falar sobre isso. Primeiro eu sou bebê, como eu falei para vocês, depois criança e depois de criança, adolescente. Nós temos que aprender a aproveitar cada fase da nossa vida, como eu já li aqui no livro. Para que a gente não fique assim depois, quando chegar na última fase, por exemplo, sentir falta. A gente sente falta porque a gente sente saudade, mas se você não souber aproveitar cada fase dessa, pular essas etapas, essas fases, criança e já quer ser muito adulto, você vai perder o melhor, o aproveitamento de cada fase, de cada conquista que as nossas etapas de vida trazem. Quando nós deixamos de ser adolescentes, passamos para a nossa fase adulta. Aqui eu tenho vários adultos, várias imagens. Porque na fase adulta é uma fase onde criamos maior responsabilidade. Porque a maioria das vezes vamos para as nossas próprias casas, saímos da casa dos nossos pais para ter a nossa família, para ter a nossa vida. É onde nós começamos a trabalhar, procuramos ali onde é que nós vamos nos encaixar, qual o trabalho que mais eu gosto, onde eu mais me identifico, entendeu? E depois da fase adulta, chega uma fase que eu amo muito. É uma fase em que precisamos mais ainda da atenção. É a velhice. Olha só, onde as pessoas são chamadas de idosos. Por ser a última fase da nossa vida, a gente já vem carregado com uma bagagem cheia de experiência, cheia de histórias para contar. Por isso que é uma das fases que eu mais gosto. Por exemplo, a fase da velhice que eu falei para vocês, onde nós ficamos idosos, são fases onde nós vamos lembrar das coisas que a gente fez no passado, das coisas que passaram na nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos e que nós vamos contar para os outros. Fases em que você pode ajudar o outro, passar experiência. Na velhice também, a gente não vai só passar a nossa experiência para o outro, mas também nós ainda podemos aprender. Vocês sabiam disso? Quem tem vô e vó em casa, observa como ele gosta de contar uma história do passado, mas eles também gostam de aprender coisas novas. O meu vô, por exemplo, ele é bem idoso, ele tem 96 anos, olha aí, não é bem idoso? Ele me conta muitas histórias bacanas, e em troca, para mostrar para ele que ele pode aprender coisas novas, eu ensinei ele a utilizar a internet, e
é legal? Você pode, durante as fases da vida, aprender coisas novas sim, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta como se fosse uma charada para vocês me darem essa resposta, tá certo? Qual é a fase da vida em que nós não conseguimos realizar as atividades sozinhos? Não conseguimos falar porque ainda somos bem pequenos, do tamanho quase de uma sementinha. Maior, claro que somos. Qual é essa fase? Onde nós precisamos demais do auxílio da nossa família para se alimentar, para tomar banho, para se locomover de um espaço para outro. Essa é a fase de quando somos bebezinhos. Precisamos da ajuda do outro para se locomover. Qual é a fase em que as minhas responsabilidades vão ser grandes, mas que se eu crescer sabendo utilizar cada fase da minha vida, quando eu chegar nessa fase que eu quero que vocês digam, eu vou conseguir escolher uma profissão legal, vou ser uma pessoa bacana. Qual é essa fase da vida? Alguém sabe? A fase adulta. Qual é a fase da vida em que eu tenho pequenas responsabilidades e vou aprendendo a escolher coisas, a fazer outras atividades um pouco mais difíceis, mas que eu ainda tenho toda a liberdade de brincar? Qual é essa fase? Acertou! Criança. Isso aí. Só essas fases, para vocês não me esquecerem. Então, depois de falar sobre as fases da vida, que é quando o tempo vai passando e nós vamos crescendo, amadurecendo, aprendendo e ensinando coisas novas, nós vamos aqui, ó, no livro na página 185, lá no item A. Descreva as pessoas retratadas na fotografia. Você vai observar a imagem e uma ou duas palavras você vai descrever o que você percebeu da imagem, tá bom? B. Em que fases da vida essas pessoas estão? Bem fácil, porque a gente já conversou sobre isso. C. Quais são as transformações que a passagem do tempo pode causar em uma pessoa? Lembra que eu falei dessas transformações que acontecem no corpo? Acontecem também transformações na nossa mente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente para mais uma aula, tá certo? Uma ótima quinta-feira. E para quem está vendo o vídeo durante a noite, que o dia de vocês tenha sido maravilhoso. Um beijo e tchau. Até a próxima.